Fala, seus top. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quadrado perfeito, tá? Como assim quadrado perfeito? A gente estava estudando um pouquinho sobre quadrado perfeito na potenciação. E é claro que o quadrado perfeito ele interfere um pouquinho na questão de encontrar o valor da raiz quadrada. Então é importante você saber o que significa quadrado perfeito. Com isso, eu deixei aqui um textinho resumido do que significa esse quadrado perfeito. Vamos lá então. Quadrado perfeito são números naturais, então, naturais, cuja raiz quadrada é exata. Quer dizer, sempre dá um número natural. E pode ser representado pelo quadrado de um número também natural. Então, quer dizer, pode ser representado pelo quadrado. Aí a gente fez algumas atividades que a gente elevava alguns números ao quadrado. Mas quem eram esses números? Eram os números naturais. Então, qual que é o número que começa dos números naturais? Então, o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Lembrando que é sempre de 1 em 1 e ele é infinito, não tem fim. Então, quer dizer, nós temos vários quadrados perfeitos? Sim, nós temos vários quadrados perfeitos. Aí eu coloquei um exemplo aqui para você. Como assim um exemplo? Por exemplo, o 4. O 4 ele é um quadrado perfeito. Tá? Mas como que eu sei disso? Então, eu sei que ele é um quadrado perfeito de 2 e pode ser representado por 2 ao quadrado. Então, tá aqui, esse 2 ao quadrado dá 4. Então, ele é uma representação do que acontece de quadrado perfeito. Tá? Então, estamos aqui em questões de visualização. Ainda assim, eu coloquei um outro exemplo aqui. Eu falei que o 9 é um quadrado perfeito. Mas quadrado perfeito de quem? Do 3. Tá? E pode ser representado por quem? 3 elevado ao quadrado. Então 3 elevado ao quadrado é 9? Sim, então ele é um quadrado perfeito. Se você notar o quadrado perfeito, ele tem uma noção de números elevado ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado. Quem que é o quadrado perfeito? 1. 2 elevado ao quadrado. Quem que é o quadrado perfeito? O 4. 3 elevado ao quadrado. O 9. Aí 4 elevado ao quadrado é o 16. Quem mais? 5 elevado ao quadrado é 25. 6 elevado ao quadrado, 36. Então ele é o quadrado perfeito. 7 elevado ao quadrado, 49. E assim por diante, tá, gente? Então quer dizer, não tem fim. Então aqui tem um exemplinho de outros quadrados perfeitos. É claro que a gente conseguiu a identificação simples. Então quer dizer, ficou bem nítido a explicação do que significa quadrado perfeito, tá? Então são muitos quadrados perfeitos que existem, são infinitos, todos eles são naturais e tem que ser o número elevado ao quadrado, tá? Ainda assim, o que é quadrado perfeito na geometria, tá? Isso aqui é importante também, faz parte de toda a matemática. Então, o que ele fala na geometria? De acordo com a geometria, quadrados perfeitos são figuras geométricas que possuem todos os lados exatamente iguais, sendo o valor de sua área a multiplicação de um mesmo número. Como assim? Não entendi. Primeiro, vamos grifar aqui as partes importantes. Então, quadrados perfeitos são figuras geométricas que possuem todos os lados exatamente iguais. Agora, fala para mim, qual que é a figura geométrica que tem todos os lados iguais? Então, o quadrado. Então, tem que ser quadrado para ter todos os lados iguais, tá, gente? Não tem outra figura aí que dê essa medida. Então, quadrado. Ainda assim, ele falou aqui, como exemplo, um quadrado com 8 centímetros de lados terá como sua área 8 vezes 8, que é igual a 64 centímetros. Então, quer dizer, ele pegou as duas dimensões e multiplicou e achou a sua área, tá? É claro que a unidade de medidas tem que ser ao quadrado, que estamos falando de área, e a gente vai ter como noção para a gente agora, tá? Porque ficou um pouco confuso ainda, nem todos entenderam qual que é o processo de quadrado. Lá no ensino fundamental 1, vocês aprenderam a calcular a área e vocês contavam os ladinhos. Então, pelos lados, você sabendo que tinha medidas iguais, você sabe que essa área é igual a essa, que é igual a essa e igual a essa. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, você já sabe que
A área é de 4 centímetros quadrados. Ah, mas se eu não soubesse desse procedimento, a gente utiliza aqui, ó. Eu sei que 1 mais 1 dá 2, então 1 mais 1 dá 2. Se eu multiplicar as duas dimensões aqui do meu quadrado, significa que eu vou descobrir a sua área. Então, lá, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E tudo isso é igual a 4. Então, perceberam que é o mesmo procedimento? Ainda assim, o último exemplo aqui para falar sobre quadrado perfeito em questões de geometria. Tem aqui, os ladinhos tudo mede 1 centímetro. Quer dizer que essa área é igual a essa, que 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 é igual a essa, igual a essa daqui também. Então, quer dizer, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já sei, pela contagem de quadradinhos, que eu tenho 9 centímetros quadrados de área. Ah, mas e se eu não quisesse fazer por essa maneira? Eu poderia utilizar um método de quadrados perfeitos, que é o quê? Multiplicar 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que seria o nosso quadrado perfeito. Tudo isso que é igual a 9. Pronto. Tá? Então, ficou bem fácil de se entender, até nas questões de geometria. Então, quer dizer, agora vocês têm aí uma noçãozinha maior nas duas áreas. Então, quer dizer, aritmética e geometria estão assimilados? Sim. Tá? Vai chegar uma hora que tudo isso vai juntar. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.